Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Tá valendo, Virtuosas Modo On. Bom dia você que acabou de chegar. Atenção, porque o tema de hoje está muito especial. 9 passos para construir uma casa funcional. Van Gomes, bom dia para você, Van Gomes. Seja bem-vinda, minha querida. Que bom fazer esse quadro contigo. Primeira vez que a gente está ao vivo, Van, aqui no Virtuosas? Acho que é a primeira vez, né? Ou não? Eu acho que sim. Peraí. Tem um ritual, porque eu fico nervosa quando eu não faço. Bom dia, Rede 316! Bom dia, Nayan! Bom dia, bonito! Bora começar o dia que a semana tá só começando. Pronto, agora eu posso falar. Pronto. Bom dia, bonitos e bonitas. Então, acho que é a primeira vez, né, Van, que a gente tá junto aqui. Eu já fiz com o Dongley, com o pastor Ignaldo, pastor Pedro. Agora, na segunda-feira, nunca caía aqui pra gente poder fazer ao vivo aqui contigo. Primeira vez. Pois é, né? Olha, uma honra, hein? Os capixabas dominando a Rede 316 nessa segunda. É nóis. É nóis, Queiroz. Tá? Tem gente nos bastidores. Pastor William, se espirrar, saúde, como diz o pastor Ramon. Van Gomes. Deixa aqui. E aí, vamos lá? Tema muito especial hoje, em 9 passos para construir uma casa funcional. O que você preparou para a gente hoje, Van? Interessante, né? Interessante. Esse é um assunto, inclusive, que já rolou aqui no Virtuoso Modo On há 2 anos atrás. E aí eu decidi voltar com ele porque eu dei um upgrade. Porque sou dessas. A gente vai evoluindo, né, Nayan? A gente tem que ir evoluindo. Na verdade, a gente vai conversar um pouquinho aqui, porque a gente, engraçado, né? A gente constrói a nossa casa, estrutura, vamos botar assim, dizer, a gente estrutura a nossa casa igual a casa da nossa mãe, de onde a gente saiu, né? Tem os quartos, a sala, a cozinha, o banheiro, tarará, tarará, tarará. Só que a gente tem outra vida, né? Você, no seu caso, né? Casou com o Clau, e aí é outra história. A vida dela era uma, a sua é outra, aí vocês se juntam. Pensa, a gente estrutura um novo ambiente. Não é mais a casa da sua mãe, e não é mais a casa da mãe dela, é a casa de vocês. Então, aquele ditado popular, né? Cada casa é uma casa? Cada casa é uma casa. Então, você vai estruturando, vai organizando para que todo o ambiente realmente aconteça, seja de acordo com a sua casa. Só que aí, não sei se é só na minha casa, mas quando junta 2, né, o marido e a mulher, e começa a organizar a casa, não sei o que acontece, que a coisa desanda, fica bagunçada. Por que a casa ficou bagunçada? Porque as funções que estão acontecendo ali dentro não estão alinhadas à estrutura que foi colocada. Vou dar um exemplo prático para você entender, e aí eu deslanchar aqui em cima do assunto. Colocar a chave. Na casa da minha mãe, tinha um porta-chaves bem atrás da porta da cozinha. Quando você entrava assim, tinha uma pilastra e tinha um porta-chaves. Na minha casa não tem porta da cozinha. E aonde eu boto a chave, eu largo em qualquer lugar. Porque não tem aquele lugar. Minha mente não pensou naquele lugar, ela não encontrou aquele lugar. Então, eu preciso entender que a minha casa é diferente da casa da minha mãe. E as funções, as coisas acontecem diferente do que a casa dos nossos pais. E ela fica uma casa disfuncional, porque, na verdade, eu aprendi num lugar e eu estou em outro agora. Agora é um ambiente. Tá, mas onde isso entra na nossa vida? A Bíblia fala que a mulher sábia constrói e a tola destrói com as próprias mãos. Então, sim, está na nossa mão, como mulheres, auxiliares dos nossos maridos, a construir esse ambiente de maneira que ele seja funcional. Bonita! Atenção! Você não mora mais na casa da mamãe. E vai ter que organizar essa estrutura de acordo com as funções da sua casa, do movimento da sua casa.
a forma da alimentação, tudo isso é colocado de acordo com a estrutura da sua casa. Porém, Nayan, eu já quero deixar aqui de sobreaviso a toda a audiência, peço perdão. É porque se não for com emoção, não rola, né? Tem que ter uma emoçãozinha. Minutos antes de eu entrar aqui no ar, estourou um transformador na frente do meu condomínio. E acreditem, bonitos, estou sem luz. Estou aqui roteando pelo celular com o restinho de bateria do notebook que sobrou de ontem lá das atividades. Então, talvez eu não consiga esgotar o assunto, mas eu já pedi autorização ao nosso digníssimo Masterchef, super poderoso chefe, diretor William, e ele já me autorizou a esticar o assunto na semana que vem, tá bom? Então, se não der para esgotar hoje, por conta desse imprevisto que aconteceu, a gente vai esgotar o assunto na semana que vem, beleza? Então, bonito, porque, Nayan, você é novo aqui. Virtuoso Modo 1 começou sendo focado nas mulheres, mas os homens estão dominando a audiência, cara. Ah, é? Impressionante. É, rapaz. Os homens dominam a audiência aqui, ó. Marcelo já tá aqui. Se eu não me engano, eu não dei uma olhada aqui, mas tem o... Ah, o Reginaldo. Ele bate o ponto primeiro. Ele é o primeiro que tá no ponto esperando a van. Impressionante. Esse daí é Virtuoso Modo 1 Power. Entendeu? Por quê? Mas eu desconfio por quê. Conta aí, por quê. Porque eles querem pegar esse conteúdo e passar para as mulheres. Eles já assistem o conteúdo, eles entendem que é importante que as mulheres ouçam. Então, de alguma forma, eles estão ali pegando, mandando link, ligando o rádio ou colocando o YouTube lá aberto para as mulheres assistirem por tabela. Acho que é mais ou menos isso. Ah, o Deco mandou até aqui, ó, Deco. Tô usando o celular da Celina. Mais um macho, mais um varão. Deixa eu contar. Resposta errada. Meninos, vou defender vocês. Eles estão aqui porque eles entenderam que o cuidado com a casa não é exclusivo da esposa, Nayana. É um conjunto, é um colegiado. Eles fazem parte desse movimento, entendeu? É esse o lance. Então, assim, resposta errada para você, Nayan. Eles estão aqui porque são homens, segundo o coração de Deus, estão ajudando sim e ajudam muito. Sabia, inclusive, que o Deco prepara um café da manhã com a esposa dele lá. Que, Nayan, eu mando mensagem para ele toda semana. Meu irmão, tá me fazendo pecar. É um café da manhã sensacional. Daqui a pouco, Deco, manda o link, manda a foto uma dessas aí antigas, caso já tenha acabado o café, manda pro Nayan, que ele precisa ver. Eles constroem juntos, sabe, Nayan? Isso é muito lindo, isso é muito enriquecedor. O Deco já se manifestou, ó. É isso aí, Ivan, tá vendo? Bora lá, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, porque vai que tá escrito só na minha Bíblia, né, Nayan? Não tá na deles, né? Pega a sua Bíblia também, porque Deus tem estratégias para você, que é o sacerdote da casa, que é o líder. Tem funções para você, que é auxiliar ideal, que ele separou para andar ao lado do líder da sua família, para estruturar uma casa bem funcional, leve e que está no padrão celestial. Uma casa consulado do reino, sabe como é? Um pedacinho do céu. É isso aí que a gente vai construir hoje. E bora que bora. O assunto de hoje é 9 passos para você construir essa casa funcional. Como eu vou construir essa casa funcional? Primeira coisa que você tem que ter na mente é que a casa funcional, ela é construída. Ela não é dada para você. Você tem que botar a mão, você tem que chegar ali junto, você tem que ficar ali junto, você vai ter... E se você não tiver a estratégia certa, o passo a passo certo, você vai fazer diferente, vai deixar uma casa disfuncional, como eu tinha te explicado antes. Então, deixa eu abrir aqui meu script, porque eu tenho um script aqui, porque senão eu falo demais e aí eu acabo me perdendo aqui. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que ter a visão do reino, a visão do céu. Paulo, numa das suas cartas, ele disse assim, olha, o importante é que todos sejam salvos e tenham o pleno conhecimento da verdade.
E aí, o mundo traz conceitos que são diferentes da verdade. Por quê? O mundo está nas mãos do maligno, né? O maligno dominou e tem colocado esses pensamentos, esses sofismas, essas ideias na nossa mente, na nossa frente. E uma delas é que mulher que cuida da casa e o homem cuida do sustento. Só que não é bem isso que a Bíblia falou. Lá no Gênesis, quando Deus criou a primeira família, ele falou assim, ó, vocês vão gerenciar tudo isso que eu criei. Ele não falou para o homem, você vai gerenciar e ela vai ela vai ser cuidada por você. Não. Vocês dois juntos vão fazer isso. Vocês vão crescer juntos. Vocês vão multiplicar. É junto. É estando junto. E aí, às vezes, a gente começa a se movimentar dentro de casa, olhando o que os outros, o que a sociedade, o que o mundo de hoje dita. E não o que Deus está dizendo para nós. A gente ouve mais o que a cultura familiar que você veio trazendo, está ditando, mas não o que Deus disse para você. Interessante que lá no Gênesis, quando o homem pecou, ou seja, como o homem saiu do padrão de Deus, lá em Gênesis 3, Deus fez uma pergunta para o homem. O homem se escondeu de Deus, e aí Deus procura ele para se relacionar com ele, ele vai e fala a consequência do erro, né? Tive medo, vergonha, e eu tive vergonha porque eu estou nu e eu me escondi. E aí Deus pergunta para ele, quem disse que você está nu? É interessante isso, né? Quem disse que você está nu? Quem disse que é assim que tem que funcionar a sua casa? Essa pergunta pequenininha é muito importante, é muito impactante. Quem disse para você que é isso que você tem que fazer? Porque se você está alinhado com a Bíblia, você vai fazer as coisas segundo as Escrituras. Mas se você não está alinhado com a Bíblia, você vai fazer as coisas do seu jeito. Ou do jeito que você aprendeu, que veio de gerações e gerações e gerações, e não está dentro dos padrões de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para construir uma casa funcional é começar pela visão, e essa visão ela vai estar alinhada com os padrões de Deus através da sua comunhão com Ele. E aí vem um parêntese aqui, uma dica extra já, bônus, para você que ainda não casou, ou que tem filhos próximos do casamento, ou tem algum jovem que está namorando perto de casar e, né, noivo. Construa uma casa alinhada à visão que Deus está te dando. A sua casa não vai ser sua, primeiro ponto. A sua casa é de Deus, foi Ele quem te deu para você cuidar e administrar. Então, se Ele precisar que você hospede alguém, ela tem que estar preparada. Se Ele precisar que você ensine alguém, pequeno grupo multiplicador, tem pequeno grupo multiplicador que começa na sala das casas, não é numa igreja. Deus tem um plano para a sua casa. E você precisa ter a visão do reino, por quê? Porque Deus tem um plano para a estrutura da sua casa. E você tem que estar com ele alinhado. Lá em Provérbios 16, verso 3, diz assim, em Mateus 6, 33, diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e aí a palavra reino não é o significado de igreja, né? Que às vezes confundem, né? Pessoa que interpreta meio mais ou menos as escrituras, busca em primeiro lugar a igreja e as outras coisas vão se arrumar, não é isso. Busca em primeiro lugar o reinado de Deus na sua vida. E as outras coisas vão se ajustar. Buscar o reinado é aquilo que ele decretou, você obedece porque é um decreto. Aquilo que ele convida, você aceita porque ele é um pai amoroso. E pai que ama só dá coisa boa para filho, mesmo que às vezes seja desconfortável. Então, buscar em primeiro lugar o reinado de Deus na sua vida, o domínio de Deus na sua vida é isso. E aí em Provérbios 16, verso 3, diz assim, olha, confia no Senhor
as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, pega o projeto de Deus e coloca na sua casa, coloca na sua vida. E aí as outras coisas vão se alinhar. Ore perguntando, Deus, o que o Senhor quer para minha casa? Qual é o seu plano para esse lugar aqui? Eu, por exemplo, eu estou no quarto dos meus filhos. Só que aí o transformador estourou, não deu nem tempo deles arrumarem a cama direito. Eu falei, vamos, levanta, que eu vou ter que procurar uma mesa perto da janela. Por causa da iluminação, para vocês me verem bem. Então, veja, Senhor, no quarto dos meus filhos, qual é o seu projeto para o quarto dos meus filhos? Um lugar de descanso, um lugar de devoção. Entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai que está em secreto. Então, eu tenho que ensinar que os meus filhos precisam desenvolver a sua devoção no quarto. Então, o quarto tem que estar preparado para um momento de devoção. O quarto tem que estar preparado para um momento de descanso. Mas aqui eles também aprendem, eles desenvolvem a inteligência, eles estudam. Então, tem que ter uma mesa, tem que ter fontes para eles aprenderem. Entende? Quando Deus mostra o que você tem que fazer e aí você se alinha a isso. Outra coisa que você precisa fazer dentro dessa visão é anotar as prioridades daquele lugar. Por exemplo, vou voltar aqui ao quarto dos meus filhos. É o local de descanso, é o local prioritário para o descanso. É o local de devoção, é o lugar onde eles vão sentar com Jesus e ouvir Jesus, vão ler a Bíblia, eles vão estudar a Bíblia. Então, ali eles vão aprender. Precisa ser um local de paz, de simplicidade, precisa ser um local de acolhimento. Então, aquele lugar ali está acolhendo o seu filho, a sua filha. Ele está sendo um local acolhedor ou está sendo um local que repele o filho e a filha? Enfim. E outra coisa, o quarto aqui é da Van? Não. O quarto é das crianças, do Samuca e do Miguel. Então, eu tenho que decidir o que acontece aqui com o Samuca e o Miguel. Gente, isso é um segredo tão importante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente estrutura o quarto, estrutura o ambiente de acordo com a sua necessidade. Mas quem está habitando ali é outra pessoa que tem outras necessidades diferentes da sua. Tá entendendo? Eu fiz um curso de Organizer há uns anos atrás. E aí, quando eu estava fazendo esse curso, uma coisa bateu na minha cabeça. A gente vai para a prática, a gente vai na casa das pessoas. Eu era adolescente na época, iniciando a juventude. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a casa das pessoas, a gente organiza a casa das pessoas de maneira, com as técnicas de organização, só que aí deixava a casa tinindo. Passava 2, 3 meses, a casa estava bagunçada toda de novo. E eles chamavam a gente de novo. E eu falava assim, gente, mas tem 2 meses que eu tive aqui. Por quê? Porque você organizou o ambiente, às vezes até numa técnica, mas você não treinou as pessoas que estavam ali. Ou você organizou o ambiente de acordo com o seu padrão de vida e não com aqueles que estão morando ali. É o lance da chave no porta-chaves, na pilastra, que na minha casa não tem a pilastra, não tem um local específico para chaves. Na minha casa, não adianta eu botar um porta-chaves atrás da porta de entrada se todo mundo entra por uma outra porta e bota as chaves em cima, no cestinho que está em cima do buffet, que está na sala. Então, não adianta eu botar um porta-chaves se as pessoas vão botar, eles entram por um lugar que não tem porta-chaves, não tem porta, e eles botam a chave no buffet. Então, eu vou decidir juntos, se você mora com ou mais de uma pessoa, como vai ser feito isso. Eita, que agora minha bateria começou a descarregar aqui, ficou escuro aqui. Mas, entende? Primeiro passo é você fazer isso. O segundo passo é você lembrar que a casa pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, verso 1. Tudo é do Senhor. É como se você estivesse cuidando de algo que não é seu. Quando você cuida de algo que não é seu, glória a Deus! Pessoal, notícia! Voltou energia na minha casa. Eita, glória! Deus é bom!
Tava acabando a bateria aqui, Nayan. Escureceu e apareceu aqui pro meu... Tem que ter emoção. Tem que ser com emoção. Me segura, hein, chefe? Pastor William, que está me ouvindo, eu sei. Aqui, eu vou dar uma esticadinha. Ih, caiu de novo. Vamos lá, que Deus vai sustentando. Mas voltando aqui a falar, a casa é do Senhor. Como você cuida? Por exemplo, te emprestaram uma apostila. A apostila é emprestada sua. Confiaram a você, ó. Nayan, eu vou te emprestar essa apostila. E a pessoa que te empresta, ela espera ter de volta. Vou deixar com você a minha apostila. Quando alguém confia algo a nós, a gente não toma um certo cuidado? Bonito e bonita. O carro que você tem é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A casa que você tem não é sua, é de Deus. Foi Deus que confiou ela a você. A roupa que você veste, por mais que você tenha trabalhado, conquistado dinheiro e então comprou, deixa eu te lembrar que quem abriu a porta de emprego para você ter o dinheiro para você poder comprar essa roupa foi o Senhor. Tudo pertence a Ele. Então, quando você tem isso como forte na sua mente, você cuida diferente das coisas. Você lida diferente com as coisas. Você não aceita ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Você vai lavar a louça com mais zelo. Peraí, quando você vai lavar um copo, por exemplo, um copo de vidro que não é seu, você não usa qualquer bucha, porque pode arranhar o copo da fulana que me emprestou. Entende? Então, lembre que a casa pertence ao Senhor. Lembre-se que você pertence ao Senhor. Né? 1 Coríntios 3,16 diz o quê? Não sabeis vós que vocês são santuário de Deus? Se cuida. Cuida da casa que o Senhor confiou a você. O lençol, o travesseiro. Eu falo isso para os meus filhos todo dia. Todo dia. Eu fui num congresso uma vez em Minas, um congresso de liderança, eu, meu marido e meu filho fomos ministrar lá. Eu, Samuca e Léo, Nayan. E aí nós ouvimos uma pregação do pastor Estevão, lá de Fortaleza, e Hernandes. E aí ele estava pregando e ele falou assim, eu fui hospedado no quarto do pastor Russell Shedd. E aí, como a gente está no mesmo quarto, a gente senta na mesma mesa. E estava todo mundo comendo, botou a comida, estavam sentados à mesa, e o pastor Russell Shedd sentado na ponta, com o prato vazio. E todo mundo, meu Deus, o pastor Russell Shedd não comeu e não sei o quê, vamos servir ele. Ele fez a mão assim, tipo, esperem, e continuou ali esperando. Depois que todo mundo comeu, ele saiu recolhendo os pratos, pegou as sobras e comeu. Não, pastor, o senhor não vai comer a nossa sobra. Esse alimento que vocês botaram no prato foi o Senhor que confiou a nós. Eu não posso permitir que você disse aquilo que foi o Senhor que nos deu. Nayan! Cara, que ensinamento! A comida que está na sua casa, a comida que está na sua geladeira, aquilo que você está fazendo, bonita e bonito, não é seu. Então, ao tomar decisões, pergunte, isso está honrando a Deus? Trate dos seus móveis, dos objetos da sua casa, como mordomo. Conservar, usar bem, doar quando não serve mais. Isso daí é você ter a visão do reino para as coisas que Deus está confiando a você. Terceiro passo, antes da bateria acabar. Distrale com o coração livre. Às vezes a gente está guardando coisa demais quando Deus está querendo colocar vinho novo na nossa mão. Mas Deus não coloca vinho novo em odres velhos. A Bíblia lá em Mateus, Jesus estava ensinando, ele falou, olha, não ajunteis tesouros na terra,
que a traça vai comer e a ferrugem vai corroer. Mateus 6, 19 e 21. Então, olha só, quando você for olhar, organizar aí para sua casa se tornar funcional, pega aquilo que não funciona. Presta atenção. Não ajunteis tesouros na terra. Separa por categoria. Olha aqueles objetos de decoração que não fazem mais sentido na sua casa. Às vezes você tá com um monte de coisa guardada aí que não tem funcionalidade mais. Sabe? Tem mães que ficam apegadas às coisas dos filhos quando eram bebês. Brinquedos que seus filhos não brincam mais, ensine a eles a abençoar crianças mais novas. Olha, tem crianças que vão usar esse brinquedo, você já cresceu. E Deus não vai entulhar a sua casa. Deixa eu te dizer isso. Deus não vai entulhar a sua casa. Você já tem muita coisa? Deus só vai colocar coisas novas quando você tiver espaço. E você precisa abrir esses espaços. Precisa abrir esses espaços. Abençoar outras pessoas. Às vezes a gente fica com aquele pensamento assim, né? Ai, mas se eu precisasse... Ei! Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Quem dirá o cuidado que ele tem com você? Não vai deixar faltar nada. Basta o maná do dia. Ele vai suprir a sua necessidade do dia. Eu conto muitas vezes quando eu vou pregar nos congressos de mulheres, uma coisa que aconteceu comigo e na época a executiva, né, a líder das mulheres era a Marli Gonzalez. Nós estávamos em congresso em Gramado e eu e meu marido estávamos lá ministrando as mulheres daquele congresso da terceira idade, eu acho. E aí nós estávamos lá no congresso. E aí, Nayan, eu encontrei a Marli no hall. Ela estava com um tubinho, Marli gostava de usar uns tubinhos, gosta, né, de usar uns tubinhos, e ela estava com um tubinho branco e um cordão de bolotas preto. Muito bonito. E eu passei por ela e falei, Marli, você está linda. Aí ela, Vanessa, eu estava me arrumando, e aí eu me olhei no espelho e eu falei, poxa, Senhor, eu não tenho um brinco de bolota para combinar com esse look. Coisa de mulher, né? Eu tô um brinco de bolota. Aí eu, na hora, Nayan, veio na minha mente assim, você tem um brinco de bolota na sua mala. E olha que eu não gosto muito de cores de bolota, essas coisas, mas eu tinha um brinco dentro da minha bolsinha de bijuteria. Eu falei assim, Marli, Deus mandou o seu brinco de bolota na minha bagagem, que eu tenho um brinco de bolotas que combina aí. Peraí que eu vou lá buscar, peguei o brinco de bolotas e entreguei para ela. E na pregação, naquela ministração da manhã, ela falou sobre isso. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Não se preocupe se você vai ter aquela calça, aquela blusa, aquele sapato. Se você precisa daquele utensílio, daquele objeto, não se preocupe. Porque Deus vai suprir a sua necessidade. Isso é um passo de fé, a forma como a gente lida com as necessidades da nossa casa. Deus supre todas as suas necessidades, não é algumas. Todas. Ah, mas um brinco de bolotas... Se é para te fazer feliz, ele é um pai amoroso que não vai te... Se esse brinco não vai te levar a pecar, se esse brinco não vai prejudicar o seu relacionamento com ele, ele vai te dar. É porque ele é bom, gente. Ele é bom nos detalhes da nossa vida. Então, separe por categorias, desapegue daquilo, não ajunte tesouros na terra. E, gente, quando a gente acumula coisa, tem um problema. A gente tem mais trabalho para poder cuidar das coisas. A gente às vezes está tão atarefado com coisas em casa, porque a gente tem muita coisa. E quando a gente tem muita coisa, a gente tem mais coisa para manter. Entende? A manutenção ela fica maior. Então, diminui as coisas. Vou dar uma dica. Pega 3 caixas. Coisas que eu vou ficar, coisas que eu vou doar e coisas que eu vou reciclar. E aí você separa as coisas por essas categorias, sabe? Organiza, vai botando nas caixas e vai separando. Vai no mercado, pega uma caixa e vai separando. E aquela caixa que é para doar, você botou ali dentro, lacra e vaza com ela. Não fica com ela, não. Senão você corre o risco de voltar lá, abrir e pegar de novo. Entende? Bom, continuando aqui enquanto a bateria não acabou.
marque dias específicos para fazer esse desapego. E aí, essa semana, eu estava estudando sobre uma técnica japonesa chamada Osoji. Já ouviu falar nessa técnica, Nayan? Que a avó é cultura oriental também. Osoji. O que é o Osoji? O Osoji é uma limpeza. O significado dessa expressão em japonês é limpeza profunda, ou grande limpeza. Os japoneses têm a cultura de, no final do ano, fazer o Osoji, que é essa limpeza profunda da casa. E aí, todo ano, eles limpam a casa de maneira profunda, e não é limpar só de passar paninho, é esvaziar, é tirar o que é lixo, tirar o que não serve, para o próximo ano. E aí eu vou te dar aqui 5 dicas de como você vai fazer o Osoji, tá bom? E aí eu me comprometo na semana que vem da gente voltar com detalhes sobre o Osoji. Mas aí o lema do Osoji é: casa organizada é casa funcional. Olha que legal. Casa organizada é uma casa funcional. Passo 1. Passo 1. Escolher um dia específico. O Osoji é feito num dia. E isso não é só nas casas, não, tá? As grandes empresas fazem a mesma coisa. Então, separa um dia da semana. Pode ser num feriado, num final de semana. Se a casa for muito grande, podem ser em 2 dias. Mas você vai fazer a limpa. Tem um livro, inclusive, que conta esses passo a passos. Chama-se Método Komari. É a magia da organização, o nome do livro. É escrito por uma japonesa chamada Marie Kondo. E ele explica exatamente o Osoji. Então, você separa um dia da semana e você vai fazer aquela grande limpeza. Segundo passo do Osoji, separa a casa, os cômodos, por zonas, né? Por regiões. Então, você vai fazer o quarto dos filhos, depois você vai fazer o quarto do casal, depois você vai fazer o banheiro social, depois você vai fazer a cozinha, a área de serviço, enfim, cada cômodo da sua casa é uma região. Você vai fazer aquele cômodo inteiro. Passo 3 do Osoji. Tira tudo do quarto. Tudo. Esvazia por completo. Tá ligado aí? Esvazia por completo. Abre as gavetas, abre os armários, esvazia tudo, tira tudo. Elas fazem um tapete grande, bota tudo num grande tapete. Por quê? Porque ali você vai ver o que você tem e o que você não tem. Ali você vai ver as coisas que você tem duplicado. Ali você vai ver coisas que você tem que não precisa mais. Então, abre tudo. Por isso que tem que ser um evento. Tem que ser um evento. Compra uma... Eu vou falar aqui, tá, gente? Porque eu faço isso. Compra uma Coca-Cola bem geladinha. Compra uns amendoinzinhos, um biscoitezinho. Chama os filhos para fazer parte desse momento. Mas faz desse... Bota uma música animada. Aí fala, Samuel, bota uma música aí que a gente hoje vai fazer a limpeza. Ele bota um Eli Soares, né? Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu, entendeu? E bota para tocar e vamos fazer a grande limpeza da casa, entendeu? Bota ali tudo para fora. E vai fazer esse descarte do que não precisa, vai ver se tá bom o que não precisa. E aí eu quero dar uma dica aqui. Será que a gente vai conseguir, direção, colocar a imagem que eu botei? Aí você vai começar a pensar nos objetos que você tem. Por exemplo, enquanto a direção, eu não sei se eles vão conseguir botar aqui, aí você vai começar a pensar nos objetos que você tem. Olha bem, eu trouxe um objeto aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo que é um potinho de louça, que ele tem um chanfradinho assim? Gente, amo esses potinhos. Só que eles são horríveis para lavar. Você vai fazer um bolinho, por exemplo. Eu pedi essa imagem. Isso daí bota aí, pode botar aí, produção. É um juicer. Gente, eu tenho um troço desse na minha casa. Gente, pensa, não sei se vocês que estão me assistindo aqui agora no YouTube, inclusive, eu quero convidar você que está ouvindo no aplicativo, vem aqui para o YouTube depois para dar uma olhadinha nas imagens, tá bom? Não sei se você que está aqui no YouTube já teve um aparelhinho desse. Eu tenho um aparelhinho desse na minha casa. Gente, isso daí não veio de Deus, não. Porque o troço tem uma imagem bonita, mostra uma vida saudável. Mas pensa num troço ruim de limpar, meu povo. E aí, por ser ruim de limpar, o que acontece?
A Van não usa, porque a Van é inteligente, tem preguiça de lavar esse negócio. Pra que eu vou ter isso na minha casa? Pra que eu vou ter isso na minha casa? Eu gasto um tempão limpando esse negócio. E aí, o que eu fiz? Desapeguei. Não tenho mais esse juicer na minha casa. Por quê? Porque é um trambolho. Desculpe aí os fabricantes, mas esse troço está me atrapalhando. Não funciona, mas talvez vá funcionar na sua casa. Às vezes você tem um pouco mais de tempo para limpar, você gosta de fazer esses tipos de bebidas. Mas deixa eu voltar nesse potinho aqui, por exemplo. Ele é um potinho todo chanfrado. Aí eu faço... O Léo faz um doce de coco aqui, que eu já ensinei aqui no Virtuoso Modo On. Trem gostoso, a gente faz na Airfry. Mas quando o trem vaza e entra nessas gretinhas, para tirar dessas gretinhas é um O. O que a Van vai fazer? Desapegar. Porque existem pessoas que gostam desse potinho. E tem tempo para limpar o potinho. A Van tem 3 crianças, ela cuida sozinha da casa com o marido e a família não tem auxiliar. Então é a gente que cuida das coisas. Então a gente prefere desapegar do potinho chanfrado. Entende? Vou dar um outro exemplo. Aqui. Olha que linda essa blusa, meninas. Super glamurosa, brilhante. Porém, deixa eu chegar bem perto. Ela é de quê, meu povo? Ela é de quê? De paetê. Gente, blusa de paetê é linda, né? É, mas pinica demais o trem. Ai, esse trem pinica demais. E eu precisei comprar uma blusa de paetê, porque eu fui participar de um evento, e o figurino precisava que as mulheres usassem blusas de paetê. Eu não gosto de usar blusa de paetê. E eu tive que comprar essa blusa de paetê. Eu uso? Não. E ela tá lá no meu quarto? Tá. E ela vai sair? Vai. Vai rolar um ossogia aqui na minha casa e ela não vai fazer mais parte do ambiente da minha casa. Tá ocupando um cabide no meu guarda-roupa. Eu tenho que ficar olhando ela toda hora porque o paetê pode amassar, pode quebrar e ficar feio. Entende? Ó, a Zeneide botou aqui, ó. Van, aconteceu comigo. Comprei há um tempo e não uso faz tempo demais. Tenho que me desapegar desse trem. Nós, amiga, bate aqui, high five. Vamos desapegar desse trem. Entende? Por quê? Porque não está sendo funcional para a nossa vida. Não está sendo funcional. Eu vou mostrar um negócio, meu marido vai achar que eu sou doida, mas eu vou mostrar porque eu repensei no que eu fiz. Eu faço crochê às vezes para aliviar minha mente. E olha o que eu fiz. Eu fiz um suplá de crochê. Muito bonitinho, escolhi a linha perfeita. Porém, gente, aconteceu um fato aqui na minha casa. Eu fiz um cachorro... Não, minto. Foi um macarrão com molho vermelho. E pingou molho vermelho no meu suplá de crochê. Tenta tirar molho de tomate de uma roupa. É muito difícil. Tenta tirar mancha de molho de tomate de um suplá de crochê. É mais difícil ainda. Ou seja, é lindo, mas vai sujar. Se sujar... vai ficar feio. E a gente precisa pensar naquilo que eu estou gastando o meu tempo. Lembra o que Jesus falou para Marta? Lembra do que Jesus... Vou desapegar, Ana. Pode deixar. A produção está me dando uma dica aqui. Desapega desse trem. Vou desapegar. Presta atenção. Você lembra que Jesus falou para Marta? Marta, você está ocupada demais. Com muita coisa. Atarefada demais. O que é atarefada? A palavra atarefada é com muitas tarefas. Sabe o que é uma tarefa? Já expliquei isso aqui no Virtuoso Modo On. Existem 2 categorias que a gente coloca na nossa vida. As obrigações e as tarefas. Os compromissos e as tarefas. Compromisso, Nayan, é aquilo que tem data, hora, local e persona específicos. Por exemplo, consulta médica. Tem a data da consulta, o horário da consulta, o local da consulta e a pessoa que vai ser consultada. Eu não posso fazer uma consulta no seu lugar. Compreendeu? Então, isso é um compromisso. Agora, o que é tarefa? É aquilo que você pode fazer, mas você pode deixar para outras pessoas fazerem também. Por exemplo, lavar uma louça, dar banho num bebê, quando você tem uma família para te dar suporte.
Qualquer pessoa pode dar banho num bebê. Não é só você que sabe dar banho num bebê, mamãe. Entende? Então, a Marta estava atarefada, ou seja, ela estava fazendo muita coisa que ela poderia delegar. E a mulher de Provérbios 31, você que já leu Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31, encontrou ali que ela dava funções às suas servas. Então, a gente precisa pensar, isso é para eu fazer? Ou eu posso encontrar algo mais fácil que não vai me ocupar tanto? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? E aí, no quarto passo do Osoji, você tem a limpeza profunda. Pensa, lá no passo 2, no passo 3, você tirou tudo, né? Aí você vai limpar. Limpar não é passar um pano, jogar um detergente, não é só isso, não. Limpar é no rejunte, como é que fala? Na esquadria da janela, limpar bem uma janela, limpar bem uma porta, os umbrais da porta por dentro, tirar aquele pelo que fica preso nas portas, e passar um pano bom nas paredes. Se você não dá para limpar a parede, programar uma pintura das paredes, bota seus filhos para aprenderem essas coisas. Essa semana eu estava falando com o Sassá. Sassá, nós vamos pintar a casa para o final do ano. Mamãe vai pegar o dinheiro, 13º, aleluia, vai chegar, e vamos comprar tinta, e é a gente que vai pintar a casa. Meu pai fazia isso quando eu era criança. E eu vou ensinar meus filhos a pintarem a casa. Nós vamos pintar a casa. Os meninos, Samuel de 13 e Miguel de 9. Vai ser uma festa aqui. Criança gosta de participar das coisas. Então, assim, ensina seu filho a cuidar da casa. Os meninos, ensina as meninas a lavarem a louça. Mas se eu botar minha filha para lavar a louça, ela vai sair quebrando tudo. Posso te contar uma coisa aqui, segredinho? Não conta para ninguém. Todas as louças na minha casa, todas as louças, né? Não são louças. Os utensílios da minha casa, a maioria, esses que a gente usa no dia a dia, são de plástico. O copo, é de plástico. O prato é branquinho, bonitinho, mas de plástico. Por quê? Para a Bebeca poder lavar, para o Miguel poder lavar, e eu não ficar preocupada se vão quebrar. O que tem que ser de vidro, a mamãe e o papai lavam. Agora o Samuel, que é mais velho, lava. Mas o restante é de plástico. E eu ensino eles a lavarem. E eu não estou fazendo isso para dividir as tarefas da casa. Eu estou formando mulheres e homens que vão crescer, que vão ter as suas próprias casas e precisam saber fazer essas coisas. E aí coloca seus filhos nessa limpeza. E deixa eu dar uma dica aqui importante. Acorda, bonita! Presta atenção nessa dica. Não é para você dizer para o seu filho o que ele tem que fazer. É para você andar com seu filho no caminho. É para você fazer com ele. Não é mandar ele ir lá arrumar o quarto. É ir arrumar o quarto com ele. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 50 vezes, até ele saber fazer sozinho. Porque aí, quando ele crescer, ele não vai se desviar desse hábito. Não é mandar o seu filho lavar o banheiro. É para você ir lavar o banheiro com ele. Não é para mandar a sua filha lavar a louça. É para você lavar a louça com ela. E olha, esses momentos geram relacionamento incrível. É ali, naquele momento de estar na louça, lavando a louça com... Nayan, bota a Liz para lavar a louça contigo, rapaz. Bota ele lá, filha, olha aqui. Aí, de vez em quando, dá umas esguichadas de água nela, aí a gente brinca. A gente tá gerando relacionamentos, é andar junto, é comendo junto, é andando, deitando, é lavando a louça, é lavando o banheiro, é cuidando da casa, é aspirando a casa, é deitando, levantando, no caminho. Que a gente vai ensinar os nossos mais novos a serem mais velhos segundo o coração de Deus. Por quê? Porque você é dedicado, eu sou dedicado em ser segundo o coração de Deus. Eles não vão aprender pela nossa palavra, eles vão aprender pelo nosso testemunho, o nosso exemplo. Entende? Então, 4º passo, limpeza profunda. E o 5º passo, antes que a bateria não acabe. Até que tá estendendo essa bateria. 5º passo, organize de maneira funcional. O que é organizar de maneira funcional? Você vai pegar a gaveta, primeira gaveta da cômoda.
que eu vou botar na primeira gaveta da cômoda? Eu vou botar uma coisa que eu não preciso, que eu use muito, por exemplo. Porque a Van já passou dos 40, não é tão jovenzinha assim. Inclusive, eu gostaria de frisar que eu tenho a mesma idade do pastor Ramon. E aí, a Van não gosta de ficar se abaixando muito. Se ela se abaixar, ela não consegue levantar com tanta facilidade assim. O que eu faço? Aquilo que eu pego toda hora, todo dia, eu boto nas gavetas de cima. E aquilo que eu pego menos, eu boto nas gavetas de baixo. Isso é organizar de maneira funcional. Aquilo que eu preciso lembrar de pegar todo dia, eu vou botar na altura dos meus olhos. Aquilo que eu não uso constantemente, eu uso eventualmente, eu boto nas prateleiras mais altas. Entende? Eu boto mais perto. Se é uma mesa de estudos, eu vou botar o que eu vou usar para estudo. Se é a cozinha, eu vou botar os utensílios de cozinha por perto. Por exemplo, uma dica da Van, pega outra dica aí. O banheiro, a gente não lava o banheiro, a gente mantém ele limpo. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer uma caixinha, você vai pegar uma caixinha, pegar uma caixa aqui que tá aqui dos meninos, mas eu vou esvaziá-la agora aqui. Deixa eu botar aqui. Você vai pegar uma caixa tipo essa assim, ó, tá vendo? Você que tá no aplicativo e não veio pro YouTube, não tá vendo. Vem depois e dá o like, tá, gente? Por favor, vamos espalhar essas instruções aqui sobre o nosso cuidado com a casa. Você vai pegar uma caixinha dessa, aqui dentro você vai botar uma esponja, bucha, não sei como é que fala na sua cidade? Escreve aqui no chat. É esponja ou é bucha? Ou são coisas diferentes? Para mim é esponja. Bucha é aquele negócio de mais metalizada, né? É assim que eu falo aqui, é assim que eu aprendi, mas não sei. Como é que fala na sua... Você vai pegar uma esponja, aquela macia, aquela que umas é amarelinha, outras rosinha, outras vermelhinhas, enfim. Você vai pegar a esponja, vai botar uma esponja, vai botar um produto para limpar o banheiro, vai pegar, ó, dica da Van, um rodinho, sabe aqueles rodinhos de pia? Tem os bem baratinhos. Você vai botar um rodinho de pia aqui. Pra que esse rodinho, Van? Se você tem blindex de vidro, né? Box de vidro na sua casa, blindex é a marca, né? Desculpa. Box de vidro na sua casa, você acabou o banho, você puxa com o rodinho aquela água, o seu box não fica manchado. Sabia? Mas por que você não faz isso? Primeiro porque você não aprendeu. Agora você aprendeu e olha, Deus vai te cobrar aquilo que você já sabe, viu? Deus te libera do tempo da ignorância. Quando você adquire conhecimento, Deus não te libera mais não. Agora você aprendeu com a Van. Pega aquele rodinho, ó, acabou o banho, seca o box e vaza de lá. Então deixa um rodinho ali. Então, ó, bucha, produto de limpeza, um rodinho e uma escovinha. Por quê? Quando você viu que tem um rejuntezinho começando a dar um novo, passa ali. E deixa onde? No banheiro. Uma cestinha dessa. Vai deixar lá no cantinho do banheiro. Todo dia que você foi lá, eu espero em Jesus que você tome banho todo dia, não é, querido? Todo dia que você passou lá para tomar um banho, você deu uma geral no seu banheiro. Então você não precisa fazer o evento, hoje é dia de lavar o banheiro. Não, você manteve o banheiro limpo. É lógico que com o tempo, você talvez precisa dar aquela geralzona poderosa, né? Mas tá ali, você não precisa sair para poder... Isso é organização funcional. Você consegue manter o banheiro mais limpo, manter as coisas em ordem. Isso por quê? Porque, minha amiga bonita de Jesus, meu amigo bonito de Jesus, o banheiro não é seu, o banheiro é do Senhor. Aquele banheiro que você deixou pingado, desculpa, falei, não é seu, é do Senhor. Quando você vai na casa de alguém, você deixa a tampa do seu vaso pingada? Não. Por que na sua casa você vai deixar? A casa não é sua. Quando você vai na casa dos outros, você lava a louça para não deixar a louça suja na casa dos outros? Por que na sua você vai deixar? A casa não é sua, a casa é do Senhor. Quando você pega uma roupa emprestada de alguém,
Você deixa ela jogada no fundo do seu armário? Seu guarda-roupa? Ou você dobra com cuidado, lava com cuidado, dobra com cuidado para devolver? Deixa eu te lembrar, a roupa que você está vestindo não é sua. É do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. A gente precisa pensar dessa maneira sempre. E aí a manutenção dessas coisas vão começar a se alinhar, vão durar mais. Aí a gente vai ver quão rico nós somos, quão abençoado nós somos, quanto a gente tem abundância na nossa casa. A gente está distraído com tanta coisa, quando uma coisa importa. Van, como é que eu não enxerguei isso antes? Porque você não estava aos pés de Jesus. Não estava aos pés de Jesus. Ouvi esse barulhinho aí, Nayan? Tá dizendo que a minha bateria acabou de verdade. Mas foi bom, chegamos no prazo. Ei, eu acho que foi o chefe que mandou acabar a energia aqui na minha casa, Nayan. Tô começando 11, a achar. 11:06. Deu certinho. Eu acho que foi o chefe que mandou. Eu acho que o chefe mandou. Estoura o transformador aí pra acabar na hora. Tudo bem, chefe. Hashtag eu aceito. Mas fica aqui. Eu me comprometo na semana que vem a gente continuar sobre esse tema, tá? Vou avisar o pessoal da produção, que tem uma arte, todo um processo, agendamento e tudo. Mas a gente vai continuar nessa casa funcional. E olha, Van, eu quero fazer o Ontogi na minha casa. Você já deu uma olhada nesses 5 passos, é assim que funciona. Semana que vem, eu vou te ensinar a como fazer ele na prática, tá bom? E a gente vai cada vez mais construir a nossa casa funcional. Eu espero que essas dicas tenham alcançado o seu coração. Eu espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que eu tenho de aprender a cuidar melhor da minha casa, a cuidar melhor da minha família e poder compartilhar isso com você. Porque Deus me ensinou, eu não era assim. Eu ainda não sou assim em tudo. Mas Deus tem me ensinado e Ele vai mudar a sua história também, Ele vai te ensinar. E a gente vai crescendo junto, tá bom? Esse é o meu desejo sincero de coração. E precisando de mim, eu estou lá no Instagram, vangomes.oficial. E aí você pode mandar pergunta, lá tem outras dicas, fica à vontade. A gente está aqui para servir a você com aquilo que a gente sabe. Tá bom? É isso aí. Tem um monte de comentário aqui, Nayan, mas eu não sei se eu vou conseguir ler, tá bom? Beleza, beleza. Obrigado aí a turma que tá chegando. Valeu pela audiência, Van. Então é isso, né? A gente fecha, semana que vem a gente continua, então. Eu vou estar com você provavelmente semana que vem. Eu acredito que sim ainda. É mesmo? Ih, maneiro, hein? Olha, eu tô sentindo que Deus tá querendo falar ao seu coração sobre isso. Tá falando no meu coração. Com certeza. Estou absorvendo muita coisa. Eu aqui. acho. É mesmo? Seu amigo, ó, amo você, sua família, as meninas, as mulheres da sua vida, amo vocês de coração, amo servir a Rede 316, Sandra, Eric Lulu, né, o Deco também, Maria Socorro, Reginaldo, que bênção poder estar com vocês aqui, Deus abençoe, diretor, chefe, todo o staff, toda a equipe, que bom ter vocês dos bastidores me regulando aqui, que seria de mim sem o suporte de vocês, tamo junto, obrigado. É isso. Obrigadão, boa semana para você, viu? Deus te abençoe, obrigado pelo conteúdo, obrigado por ministrar o nosso coração, foi bênção demais. Amém. Glória a Deus por isso. Dá um beijo nas crianças aí e no Léo também. Deixa comigo, ó, eu vou terminar, eu termino assim, ó, Nayan. E segundo, bora agitar que a semana tá só começando. Beijo, não esquece de beber água, hein? Fui. Beleza. Tchau, Van. Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.